Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos ao Midrash da Parashá Terumá. Hashem ordena que Bnei Israel construa uma tenda sagrada para ele. Hashem anunciou a Moshe: quando eu dei os 10 mandamentos no Har Sinai, eu mostrei minha presença aos judeus somente por pouco tempo. Agora quero mostrar entre Bnei Israel o tempo todo. Portanto, quero que eles construam uma moradia onde minha Sheriná esteja sempre presente. E dali eu falarei com você, Moshe. No deserto, onde todos os judeus vivem em tendas, eu habitarei em uma tenda, o Mishkan, para que eu possa estar perto dos judeus em todos os lugares para onde eles forem. Em Eretz Israel, onde eles viverão em um só lugar o tempo todo, o rei do povo construirá uma casa sagrada com paredes de pedras, um Beit Hamikdash, para minha Sheriná habitar. Hashem deu a Bnei Israel a mitzvah de construir o Mishkan antes de eles pecarem fazendo o bezerro de ouro. Hashem sabia que as nações do mundo zombariam do povo judeu ao ouvir que eles pecaram. Deus certamente não ficará com um povo que fez um bezerro de ouro. Assim Hashem disse a Moshe antes de Bnei Israel pecar, que mais tarde eles deveriam construir o Mishkan, onde sua Sheriná repousaria. Todas as nações entenderiam então que Hashem estava com Bnei Israel, mesmo depois que eles pecaram e fizeram techuvá. 3 Meshalim, parábolas do Midrash. Aqui o Mishkan é comparado. Hashem anunciou ao povo judeu: vocês são minhas ovelhas e eu sou seu pastor. Assim como um pastor monta sua tenda próximo de seu rebanho para cuidar dele, eu quero ter uma moradia próxima de vocês. Vocês, o povo judeu, são meu vinhedo e eu, Hashem, sou o guarda do vinhedo. Quem cuida de um vinhedo vive em uma cabana próxima ao vinhedo, de onde ele pode vigiá-lo para que não entre nenhum ladrão. Portanto, construam para mim uma cabana próxima ao vinhedo. Vocês, o povo judeu, também são meus filhos, e eu, Hashem, sou seu pai. É uma grande honra para os filhos viverem em uma casa próxima à de seu pai, e também é uma honra para o pai viver perto de seus filhos. A simbologia para as 3 parábolas. O Midrash compara Hashem, primeiro, a um pastor, 2, ao guarda de um vinhedo, 3, a um pai. Porque uma só comparação não é suficiente? Porque são necessários 3 diferentes Meshalim? De acordo com uma explicação, o Midrash está se referindo a 3 épocas diferentes na história do povo judeu. Em cada um destes períodos, Hashem tem um tipo diferente de relacionamento com os judeus. Primeiro, quando Bnei Israel vagava no deserto, Hashem vivia em um Mishkan, que era similar à tenda de um pastor. Um pastor não vive em um lugar fixo. Ele está sempre se mudando com seu rebanho em busca de pasto e monta sua tenda perto de seus animais para cuidar deles e garantir que tenham comida. Da mesma forma, Hashem se mudava com Bnei Israel no deserto. Como um pastor dedicado, ele cuidava do povo dia e noite, ao espalhar suas nuvens em volta deles e os alimentava com man, codornizes e água da fonte. 2. Em Eretz Israel, o rei Shlomo construiu o Beit Hamikdash para Hashem, uma construção de pedras, assim como o guarda do vinhedo em sua cabana cuida do vinhedo da mesma forma fazia Hashem, que através do Beit Hamikdash protegia Eretz Israel de todos os inimigos. No entanto, o Beit Hamikdash era comparado a uma cabana e não a uma casa permanente, pois ele não duraria para sempre. Hashem previu que o Beit Hamikdash continuaria a existir somente enquanto Bnei Israel cumprisse a Torá diligentemente. Quando eles abandonaram as mitzvot de Hashem, ele fez com que o Beit Hamikdash fosse destruído. O segundo Beit Hamikdash
também foi destruído por causa dos pecados de Bnei Israel. Quando Mashiach chegar e Hashem nos der o terceiro Beit HaMikdash, este será comparado a uma casa, porque durará para sempre. Então, todas as nações honrarão Hashem e honrarão a nós, seus filhos. Bnei Israel doa material para o Mishkan. Hashem explicou a Moshe: todo judeu que quiser doar material necessário para a construção do Mishkan e de seus utensílios, ou para o Bigdei Keuná, as roupas do Koanim, poderá dar aquilo que ele escolher. Não force ninguém a dar nada. Todas as contribuições serão voluntárias. Nós precisamos dos seguintes materiais: ouro, prata, cobre, lã tingida de azul, lã tingida de púrpura, linha de lã vermelha, linho, pelo de cabra, pele de carneiro tingida de vermelho, pele de tarrax, madeira de chitim, azeite de oliva para acender a menorá, certas especiarias para o óleo de unção e para fazer incenso, 2 pedras de shoam, mais 12 pedras preciosas, incluindo outros tipos. Ao todo, 15 itens. O Midrash explica: onde Bnei Israel conseguiu os materiais? Você se lembra de que quando os judeus saíram do Egito, os egípcios lhes deram ouro, prata e recipientes valiosos? Bnei Israel levou uma imensa fortuna do Egito. Mais tarde, depois de os egípcios se afogarem no mar do Iansuf, os judeus se tornaram ainda mais ricos porque recolheram os ornamentos e riquezas que os egípcios haviam trazido com eles. O mar levou tudo para as margens e Bnei Israel os recolheu. Os Tzadikim tinham pedras preciosas ainda de outra fonte. Todos os dias, quando sua porção de mã caía, Hashem fazia com que pedras preciosas caíssem para ele juntamente com o mã. A madeira que Bnei Israel usou como vigas para o Mishkan era madeira de chitim. O chitim é um cedro, uma árvore muito alta e bonita. O Midrash explica que Hashem criou esse tipo de árvore especialmente para o povo judeu, para que eles tivessem uma madeira excelente para a construção do Mishkan. Quando Yaakov foi para o Egito, ele plantou árvores de chitim porque sabia, através de seu Ruach HaKodesh, que os judeus precisariam delas mais tarde para construir o Mishkan. Yaakov ordenou aos seus filhos: quando vocês saírem do Egito, levem com vocês a madeira de chitim que plantei. Assim, os tzadikim entre os judeus carregaram a madeira de chitim com eles no deserto. A vara mais comprida do Mishkan tinha 30 amot, cerca de 15 metros de comprimento. Alguns sábios dizem que eram 72 amot de comprimento. Esta vara vinha da árvore que Abraham Avino plantara em Beersheba, a árvore sob a qual ele servia seus visitantes. Quando Bnei Israel atravessou Iansuf, anjos cortaram esta árvore e a levaram até o Iansuf. Eles a colocaram em frente aos judeus e anunciaram: esta é a árvore que Abraham plantou em Beersheba. Ele costumava ficar sob ela e rezar para Hashem. Quando os judeus escutaram isso, eles logo pegaram a árvore e a carregaram com eles. Ela foi usada como bordão central do Mishkan. E o que era a pele de tarrax, que foi usada para cobrir o Mishkan? O tarrax era um animal de um só chifre que tinha uma bela pele de muitas cores. No entanto, você nunca verá o tarrax em nenhum zoológico, nem o encontrará em nenhuma enciclopédia, porque Hashem fez com que ele aparecesse especialmente para Bnei Israel no deserto, para que eles pudessem usar sua pele. Então ele desapareceu para sempre. Hashem mostra a Moshe o projeto do Mishkan. Quando Moshe estava no céu, Hashem lhe mostrou o plano exato de acordo com o qual o Mishkan deveria ser construído. Hashem explicou a Moshe que o Mishkan teria 3 partes. Primeiro, o Kodesh HaKodashim, o Santo dos Santos, a parte mais sagrada do Mishkan, onde ficava o Aron com as Luhot dentro,
minha Sheriná repousará no Aron, e de lá eu falarei com você, disse Hashem. Na entrada do Kodesh HaKodashim havia uma cortina chamada Parohet. Essa cortina separava o Kodesh HaKodashim da segunda seção, o Kodesh. Somente o Kohen Gadol tinha permissão de entrar no Kodesh HaKodashim e somente uma vez no ano, em Yom Kippur. Segundo, o Kodesh. A segunda parte do Mishkan era menos sagrada que o Kodesh HaKodashim. Era chamada de Kodesh. Dentro dela havia o Shulchan, a Menorá e o Mishbeach, a Ketoret. As duas são juntas. O Kodesh e o Kodesh HaKodashim eram chamadas de Ohel Moed. Terceiro, o Hatzer. A terceira parte do Mishkan era o Hatzer, o pátio. Ele era menos sagrado do que o Kodesh. Nele Moshe colocou o grande Mishbeach, altar, onde todos os korbanot, os sacrifícios de animais, eram oferecidos. Hashem também explicou a Moshe exatamente como fazer cada objeto do Mishkan. Ele começou explicando sobre o Aron, porque o Aron era o objeto mais sagrado dentro do Mishkan. Como era o Aron? A arca. O Aron era um receptáculo onde Hashem ordenou que Moshe colocasse as luhot que ele lhe dera. Hashem fez um Aron de fogo descer do céu para Moshe ver como ele deveria ser. O Aron era feito de 3 caixas, abertas na parte de cima, uma encaixada dentro da outra. A menor das caixas era de ouro puro. Ela ficava dentro de uma caixa um pouco maior, feita de madeira. A caixa de madeira ficava dentro da caixa maior de todas, feita de ouro. Um belo aro de ouro parecido com uma coroa estava preso ao redor de toda a caixa de ouro externa. 2 varas de madeira recobertas de ouro ficavam dentro de anéis presos às laterais do Aron, de modo que ele pudesse ser carregado de um lugar para o outro. O Aron tinha uma tampa de ouro chamada caporete, feitos do mesmo bloco de ouro da tampa. Havia 2 anjos queruvim. Suas faces se pareciam com as de 2 crianças. E os nossos sábios explicam: o que os queruvim nos ensinam? Nós aprendemos muitas coisas dos queruvim. Os anjos normalmente são invisíveis para nós, mas eles realmente existem. Para nos lembrar que Hashem criou anjos de verdade, ele ordenou que fossem feitos anjos como parte da tampa do Aron. Os queruvim também transmitem uma lição sobre a proteção de Hashem. O Aron, onde ficavam as luhot, representa o estudo da Torá. Hashem colocou anjos sobre o Aron para nos mostrar que seus anjos protegem aqueles que estudam Torá. E por seu zehut, mérito, ele cuida de todo o povo judeu. Uma explicação do Midrash. A importância do estudo das crianças. Nós explicamos antes que os queruvins se pareciam com crianças. Isso nos ensina outro ponto. Hashem valoriza em especial o estudo das crianças. Em seu zehut, ele protege todos os judeus. Quando Mashiach chegar e pedir a todos os judeus que ajudem com a construção do novo Beit HaMikdash em Jerusalém, todos os judeus deixarão seus trabalhos e virão ajudar. O comerciante correrá de sua loja e falará aos seus clientes que venham também. O advogado deixará todos os seus papéis sobre a mesa e interromperá sua importante ligação porque construir o Beit HaMikdash é muito mais importante. O motorista de caminhão estacionará seu caminhão em algum lugar e correrá para ajudar. Somente um grupo continuará com sua ocupação usual. Você sabe quem? Todas as crianças judias continuarão a estudar Torá em suas yeshivot. E por que não será pedido a elas que venham ajudar? Porque seu estudo da Torá é ainda maior do que construir o Beit HaMikdash. Agora você compreende quão precioso é o seu estudo da Torá? O Midrash nos conta a santidade e os milagres do Aron. O Aron era o mais sagrado de todos os utensílios do Mishkan.
Ele era a peça principal de todo o Mishkan, porque a Sheriná repousava nele. Os Leviim eram proibidos de transportar o Aron em carroças. Eles tinham de segurar nas varas do Aron e carregá-lo em seus ombros. Hashem fez muitos milagres com relação ao Aron, e eis alguns deles. Quando os Leviim carregavam o Aron, eles não sentiam nenhum peso sobre seus ombros. Não apenas isto, mas o Aron até os erguia e os carregava junto com ele. Os querubim de ouro sobre o Aron ficavam face a face um para o outro, quando Hashem estava satisfeito com o povo judeu. Quando os judeus pecavam, no entanto, e Hashem ficava zangado, os querubim viravam suas faces para o outro lado. Hashem ordenou a Moshe fazer um segundo Aron, que sempre ia à frente de Bnei Israel durante seus 40 anos no deserto. Este Aron disparava faísca de fogo que matava todas as cobras venenosas e escorpiões que surgissem no caminho dos judeus. Hashem ordena que Moshe faça um churran, mesa. A seguir, Hashem ordena a Moshe: faça um churran e coloque-o no Kodesh. 12 pães, chamados de Lehem Apanim, devem ficar sempre no churran. Como era o churran e os Lehem Apanim? Hashem fez um churran de fogo descer do céu para que Moshe pudesse estudá-lo e entender como ele deveria ser. O churran era feito de madeira e coberto com ouro. Em torno da borda superior havia um belo aro de ouro, 2 varas cobertas de ouro. Cada uma passava por 2 anéis nas laterais da mesa. No topo do churran havia 2 filas com 5 prateleiras abertas feitas de tubo de ouro. 2 pães eram colocados no próprio churran e 10 pães nas prateleiras abertas. Cada Lehem Apanim se parecia com uma matzá retangular e grossa, com as bordas viradas para cima. Todo Shabat os pães antigos eram removidos e 12 novos Lehem Apanim eram recolocados. Os Coanim em serviço no Mishkan, naquele momento, recebiam os pães antigos para comê-los. No entanto, era difícil crer que estes pães haviam sido feitos há uma semana, pois quando os Lehem Apanim eram tirados da mesa depois de uma semana, eles nunca estavam duros, secos ou mofados. Eles tinham o gosto de pães quentes e frescos, como se tivessem acabado de sair do forno. Na época do Beit HaMikdash, quando os judeus vinham visitar o templo sagrado em Yom Tov, eram-lhe mostrados estes pães antigos que ainda estavam frescos e quentes. Vejam o quanto Hashem ama vocês. Era dito às pessoas: sua Sheriná repousa nesta casa e faz milagres acontecerem. Por causa destes pães sagrados, Hashem enviava sua bênção sobre todos os alimentos que pertenciam aos judeus. Hashem dava a Bnei Israel muita fartura de comida para que eles pudessem estudar Torá sem preocupações. As assadeiras, os Lehem Apanim, eram assados em assadeiras de ferro com o formato de um retângulo. Depois de assados, os pães eram colocados em assadeiras de ouro e levados para a mesa. As tigelas. Sobre o churran eram colocadas 2 tigelas repletas de levoná, uma especiaria. Todo Shabat, antes de os Lehem Apanim serem comidos pelos Coanim, as especiarias nas tigelas eram queimadas e emitiam um aroma delicioso. Depois os Coanim tinham permissão de comer os Lehem Apanim. Nossos sábios explicam: como agir agora que não temos mais o churran, a mesa? Hoje, nós não temos mais o Mishkan ou o Beit HaMikdash com o churran dentro, mas todo judeu tem sua própria mesa em casa, e esta é uma mesa muito importante. Há várias mitzvot que cumprimos à mesa. Algumas delas nós aprendemos no churran do Beit HaMikdash. No churran do Beit HaMikdash havia um aro em torno de todas as suas extremidades, uma espécie de fronteira. Ela lembra ao judeu que ele deve limitar as comidas que compra e coloca sobre sua mesa.
Há comidas muito extravagantes que uma pessoa pode comprar e comer todos os dias. Mas a Torá nos ensina que devemos comer bem para ficarmos fortes e saudáveis. Também podemos ter algumas gostosuras para nos ajudar a estudar e trabalhar com alegria. Mas encher nossos estômagos todos os dias com doces e guloseimas, a fim de agradar nosso paladar e nossas barrigas, não é o caminho da Torá. Hashem ordenou que um aro deve ser posto em torno do churran para nos lembrar de colocar um limite em torno de nossa mesa em casa, para assegurar que comeremos somente os alimentos que nos ajudam a servir Hashem. A Torá nos ensina outra importante lição com relação à nossa mesa. O churran do Mishkan ficava no Kodesh, a parte do Mishkan próxima ao Kodesh HaKodashim, onde estava o Aron. O Aron representa o estudo da Torá e o churran representa comida. O churran ficava próximo ao Aron para nos ensinar que devemos dar comida aos Talmidei Rahamim pobres. Nossa mesa em casa deve sempre nos lembrar de que é uma mitzvah dar comida aos pobres. Quem alimenta o pobre ou dá caridade a um pobre não deve se orgulhar e pensar: eu sou grande, pois dei um pouco do meu dinheiro para alimentar um pobre. Na realidade, Hashem faz com que o pobre venha até nós, porque ele quer que o pobre receba nosso dinheiro. Veja a história a seguir. Rava e o pobre elegante. Houve uma batida à porta da casa de Rava. Rava era um grande sábio. O homem pobre estava parado ali, sua mão estendida. Por favor, dê-me algo para comer, ele implorou. Rava o mandou entrar. Nós serviremos uma refeição para você imediatamente, ele disse. Que tipo de comida você está acostumado a comer? Bem, como prato principal normalmente tem um frango assado bem gordo e um copo de vinho antigo, respondeu o mendigo. Rava ficou muito surpreso. Esta é uma janta muito requintada, ele disse. Ela é muito cara. Você não acha errado desfrutar de uma refeição tão cara com o dinheiro de Tzedakah? O homem respondeu, eu como a comida de Hashem. É ele quem designa as pessoas como seus mensageiros para me darem comida. Hashem provê a cada um neste mundo o alimento que ele necessita. Está escrito no Terrilim. O Senhor provê a eles seus alimentos, cada um a seu tempo. Eu preciso de frango gordo e vinho velho para me sentir bem e saudável, e portanto tenho o direito de pedir isto. Enquanto eles conversavam sobre o assunto, houve outra batida na porta. A irmã de Rava entrou. Ela não vinha à casa de Rava fazia 13 anos. Em sua mão estava uma cesta. Ela entregou a Rava e disse, eu trouxe um presente. Obrigado, disse Rava, e abriu a cesta. Quão surpreso ele ficou ao ver que ali havia um frango assado gordo e uma garrafa de vinho antigo. Rava disse então ao mendigo, eu devo desculpas a você. Esta comida foi claramente enviada por Hashem para você. Você estava certo. Hashem dá a todos a comida de que necessitam. Você acreditou em Hashem e ele, portanto, enviou para você a sua comida. Sente-se e coma. Desta história, nós aprendemos que quando damos comida ou dinheiro a uma pessoa necessitada, devemos nos ver como mensageiros que entregam os presentes dele. Como era a menorá? Hashem ordenou a Moshe colocar uma menorá próxima ao churran no Mishkan. Hashem fez uma menorá de fogo descer do céu para mostrar a Moshe como ela deveria ser. Ele explicou a Moshe, ela será feita de ouro e terá 7 braços, cada um de seus braços terá 3 tipos de ornamento. Gávea, um ornamento parecido com um cálice. Havia 22 deles. Caftor, um ornamento parecido com um botão. Havia 11 deles. Perar, um ornamento parecido com uma flor. Havia 9 deles. A menorá inteira, inclusive seus ornamentos, deverá ser feita de um único bloco de ouro maciço. No alto de cada braço da menorá havia uma lâmpada, um pequeno vaso onde os coanim colocavam o azeite e o pavio.
Os Kohanim usavam pinças de ouro para manusear os pavios. O Midrash nos conta o milagre da chama central da menorá. Quando à tarde o Cohen enchia as 7 lâmpadas da menorá com azeite, ele colocava a mesma quantidade de azeite em cada uma. Na manhã seguinte, 6 das 7 chamas haviam apagado, mas a chama do meio, Ner Ma'aravi, ainda ardia. O Cohen usava a chama do meio para acender as outras 6 chamas. Então ele apagava a chama do meio e a acendia novamente. Por que Hashem realizava o milagre de manter a chama do meio ardendo? Hashem certamente não precisava desta chama para iluminar o Mishkan. Hashem provê luz ao mundo inteiro. Ele colocou o sol, a lua, as estrelas no céu. Portanto, ele com certeza não precisava da chama do meio da menorá a fim de iluminar o Mishkan. Assim, ele fazia este milagre para mostrar a Bnei Israel que sua Sheriná estava sempre entre eles. Nossos sábios explicam: o que podemos aprender com a menorá? Eis aqui uma das muitas lições que a menorá nos ensina. A menorá que dá luz representa a grande recompensa do Olam Rabá. Ela tem kaftorim, ornamentos redondos para indicar que, assim como um círculo não tem fim, também nós desfrutaremos do prazer da Sheriná no Olam Rabá de forma infinita, para sempre. Os ornamentos da menorá em forma de flores aludem aos tzadikim, porque os tzadikim são comparados a árvores que florescem e dão frutos. Eles receberão uma recompensa muito agradável no Olam Rabá. O Shulchan ficava próximo à menorá para mostrar que Hashem recompensará os tzadikim não somente no Olam Rabá, mas também proverá a comida de que necessitam neste mundo. O teto do Mishkan. O teto do Mishkan consistia em 3 camadas de cobertura, de acordo com algumas opiniões, 4 camadas, colocadas no topo do Mishkan. A camada de cima era feita de pele de carneiro tingida de vermelho e de pele de tarraxe. Elas cobriam o teto do tamanho exato e não havia sobras caindo nas laterais. A camada do meio era feita de lã retorcida de cabra. Parte dela caía sobre a tenda do Ohel Moed, de forma que a entrada parecia uma calá com um véu cobrindo sua face. A camada de baixo era feita de 10 tapeçarias que podiam ser vistas de dentro do Mishkan. Elas eram belos trabalhos de arte, tecidas em várias cores e tinham figuras de leões e águias bordadas nela. As 10 tapeçarias foram costuradas juntas em 2 grupos de 5. Os 2 grupos estavam presos um ao outro por laços e ganchos de ouro. A fita de laços e ganchos ficava acima da entrada do Kodesh HaKodashim. Quando alguém olhava para o teto de dentro do Kodesh, os ganchos de ouro e laços pareciam estrelas no céu. Uma explicação do Midrash. Cada medida do Mishkan era importante. A Torá não apenas descreve o Mishkan e seus objetos, mas também menciona como várias tapeçarias e peles de animais estavam em cada camada do teto e relata em detalhes a largura e o comprimento de cada objeto. A Torá enumera todas as medidas para nos ensinar que, uma vez que todas as partes e objetos do Mishkan foram construídos exatamente de acordo com as medidas de Hashem, eles tinham uma kedushá, santidade especial. As medidas determinadas por Hashem também nos ensinam importantes lições. Por exemplo, todas as medidas do Aron tinham meia amá. Seu comprimento era 2 amot e meia. Sua largura, 1 amá e meia. E sua altura, 1 amá e meia. Ele não tinha uma única medida de amot completas, enquanto todos os demais objetos do Mishkan tinham amot completas. O Aron, onde ficava as Luhot, representa um Talmid Raham. Um verdadeiro Talmid Raham nunca se orgulha de suas conquistas, porque ele se sente incompleto. Ele sabe quanto mais ele ainda tem que estudar. Portanto, não importa quanta Torá ele estude, ele permanece humilde.
para nos ensinar como um estudioso da Torá deve se sentir e agir, Hashem deu meias medidas para o Aron, para indicar que mesmo depois de ter estudado muita Torá, nós ainda estamos longe de saber toda a Torá. A menorá inteira, incluindo todos os seus braços e ornamentos, era formada de um único bloco grande de ouro. Isto nos indica que todas as explicações de nossa Torá, dadas pelos nossos sábios em todas as gerações, estão contidas na Torá que Hashem ensinou a Moshe. Não existe nenhuma explicação dada pelos sábios mais recentes que já não tenha sido de alguma forma aludida na Torá escrita ou na Torá Shebeal P, a Torá oral. Os sábios mais recentes apenas revelaram o que se encontra na Torá. Para nos ensinar este ponto, Hashem ordenou que cada detalhe da menorá fosse entalhado de um mesmo bloco de ouro. A camada inferior do teto tinha 10 tapeçarias correspondendo aos 10 mandamentos. A camada do meio, que cobria o Mishkan, consistia em 5 tapeçarias ligadas às outras 6. Os 5 indicam os 5 livros da Torá. Os 6 alude aos 6 livros da Mishnah. As paredes do Mishkan. As paredes do Mishkan foram construídas de vigas de madeira de chitim e tinham 10 amot, cerca de 5 metros, de altura e ficavam bem eretas. Na base de cada viga havia 2 encaixes basais de prata. As vigas eram mantidas juntas porque 2 varas de ouro que passavam através dos anéis por fora das vigas. Outra vara passava através dos buracos no centro de cada viga. O Midrash explica: as partes do Mishkan nunca se perderam. Chegou uma época em que as vigas, varas e encaixes basais de prata do Mishkan não eram mais necessários. Isto aconteceu quando o rei Shlomo construiu uma nova morada para Hashem, o Beit HaMikdash, em Jerusalém, cerca de 500 anos depois que o Mishkan foi construído no deserto. O que Shlomo fez com as partes do Mishkan? Nenhuma parte do Mishkan foi jogada fora. Todas as vigas e demais partes foram escondidas pelo rei Shlomo no Beit HaMikdash. Cada parte era sagrada porque havia sido feita e doada por tzadikim. Nossos sábios explicam que no futuro as partes originais do Mishkan serão desenterradas e Hashem fará novamente com que sua Shekhinah repouse sobre elas. As cortinas da entrada. Na entrada do pátio do Mishkan havia uma bela cortina chamada de Massar, que estava preso a 4 varas. Outra cortina, também chamada de Massar, estava pendurada na entrada do Mishkan. Uma cortina especial chamada de Parohet separava o Kodesh do Kodesh HaKodashim. Mizbeach Haolá, o altar para os sacrifícios dos animais. Hashem explicou a Moshe como fazer um grande altar para os sacrifícios de animais. Ele ficaria no pátio do Mishkan. O altar era feito de madeira de chitim e revestido de cobre, e é por isso que ele às vezes é chamado de altar de cobre. Ele tinha 3 amot, cerca de 1,5 metros de altura. De acordo com outras opiniões, eram 10 amot, 5 metros de altura. Cada um de seus 4 cantos tinha um chifre de cobre no topo, um bloco quadrado aberto na parte de cima, onde os Koanim colocavam sangue de alguns sacrifícios. Uma tira de cobre com desenhos de flores ficava em volta do meio do Mizbeach. Ela era chamada de Karkov. O Karkov fazia o Mizbeach ficar mais bonito. Sob o Karkov, uma rede, Reshet, de cobre, circundava o Mizbeach. A rede dividia o Mizbeach em metade superior e metade inferior. Os Koanim aspergiam o sangue de alguns korbanot na parte superior e de outros korbanot na parte inferior. O Mizbeach tinha 2 varas que passavam por anéis em suas laterais, de modo que ele podia ser carregado para onde Bnei Israel viajasse. O Mizbeach era oco por dentro, enchido de terra sempre que Bnei Israel acampava, e é por isso que às vezes ele é chamado
de altar de terra. Uma explicação do Midrash. Alguns milagres do altar de cobre. Este altar ficava no pátio do Mishkan, sob céu aberto. No entanto, a chuva nunca apagava o fogo que ardia sobre ele. A fumaça dos corbanotes sempre ia para cima, direto para o céu como um pilar. O vento nunca conseguia empurrar a fumaça em outra direção. O fogo do Misbeach nunca derretia o cobre e queimava a madeira sob o cobre. O pátio do Mishkan. O pátio era cercado de cortinas enredadas que ficavam penduradas em ganchos nos pilares, colocados em todo o redor do pátio e que tinham 5 amotes, cerca de 2,5 metros de altura. Como o pátio inteiro estava cercado por estas cortinas, quem estava de fora não conseguia ver os Koanim quando estes ofereciam os sacrifícios de animais no Mishbeach do pátio. Porque o Mishkan era feito de tantos materiais preciosos. Hashem ordenou a Bnei Israel fazer o Mishkan e seus utensílios sagrados de ouro, prata e outros materiais preciosos, mas não porque ele precisa de uma casa bonita e cara. No entanto, Hashem queria que o Mishkan fosse bonito por 2 razões. Primeiro, para que todo judeu que entrasse ali ficasse impressionado com sua magnífica beleza. Ele então se comportaria de forma respeitosa e entenderia que a Shekhinah repousava naquele lugar sagrado. Segundo, para que os não-judeus sentissem um grande respeito pelos judeus quando vissem sobre o Mishkan que os judeus haviam construído. Eles diriam: os judeus foram escravos no Egito, mas agora são muito ricos. Eles têm ouro, prata e materiais preciosos o suficiente para construir uma tenda maravilhosa. Eles também devem ter muitos homens sábios e grandes artistas entre eles do que qualquer outro povo. Do contrário, como poderiam ter feito o complicado modelo da menorá e os demais objetos do Mishkan? Hoje nós não temos o Mishkan e não temos o Beit HaMikdash, mas temos nossos Batei Knesiot, sinagogas, e Batei Midrash. Assim, devemos entrar no Beit HaKnesset e no Beit HaMidrash com respeito, porque eles são os locais onde a Shekhinah habita nos dias de hoje. Fim do nosso Midrash. Tá gostando do conteúdo do canal? Então, curta, comenta, compartilhe. Se você ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho e fique por dentro de todas as novidades. Shalom a todos!